Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, e hoje eu quero falar sobre um assunto super importante que é coragem. Muita gente tem perguntado, mas Raul, da onde que saiu essa história? Por que você começou a falar tanto disso? Fácil, porque coragem faz parte do nosso dia a dia, é uma das atitudes e, se você parar para pensar muito, é uma das principais atitudes, porque sem coragem não dá para exercitar todas as outras. Não dá para ser corajoso, ter iniciativa se você não tem coragem. Não dá para ter criatividade se você não tem coragem. Não dá para ter persistência se você tem coragem. Se o tempo inteiro o teu medo, a tua insegurança que está definindo tuas ações, estimulando você a não fazer algumas coisas, ou ficar muito precavido ou precavida nas outras, ou você como líder transmitir esses medos, essas inseguranças, mesmo que não esteja falando sobre elas, para a sua equipe, isso acaba criando ondas que acaba afetando todo mundo e vai travando todo o processo. Exemplos. Só essa semana aconteceram 4 mentorias, coisas que acabou, depois de eu ir falando com as pessoas que estavam sendo mentoradas, acabou surgindo esse assunto do medo e da necessidade de ter coragem de tomar uma decisão. Primeiro exemplo, um diretor que estava com um gerente que era veterano, super experiente, mas não estava entregando, estava complicado nos relacionamentos, a equipe estava desengajada, estava uma série de desalinhamentos, e ele sabia o que ele tinha que fazer, só estava faltando a coragem de fazer. E a gente foi, falou, né, a gente analisou, viu que realmente a melhor opção era essa. Então, note já de cara, demitir pessoas que você sabe que deveriam estar sendo demitidas faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes isso não está acontecendo por medo, por falta de coragem. Segundo caso que aconteceu, uma empresa que estava com os preços defasados. Os custos foram aumentando, os preços não aumentaram, a margem ficou cada vez mais comprimida e aí medo de falar para a equipe, medo de falar para os clientes, medo de tomar uma decisão, medo de negociar, aquilo foi ficando insustentável até que eu cheguei uma hora e disse, o que está acontecendo? Estamos com medo de perder mercado. Eu disse, vocês vão quebrar com esse medo. E eles vão, sim, do jeito que já está indo, se a gente continuar realmente. Então vamos tomar uma decisão? Vamos. Já sabia o que precisava fazer. Estava o plano todo montado, só precisava da coragem de decidir. Aumentaram os preços, chamaram os clientes, chamaram a equipe, alinhou e as coisas finalmente começaram a funcionar melhor. Finalmente tirou um peso que estava em cima de todo mundo, as coisas começam a girar. É fácil? Não é fácil, mas precisa tomar decisão. E nesse caso específico, sabiam o que precisava ser feito. Faltava coragem. Teve um outro caso muito interessante, uma empresa de varejo que recebia os clientes na loja de uma certa maneira e estava com um ticket médio muito baixo. Então, a taxa de conversão até era boa, mas os clientes só compravam coisas baratas e não estava conseguindo mostrar todo o valor, mostrar todos os produtos e serviços que tinham para vender e principalmente ganhar mais dinheiro. Eu falei, precisamos revisar esse modelo. Por que o atendimento está sendo feito desse jeito? Por que a gente não faz de uma maneira diferente? E comecei a introduzir conceitos de venda consultiva. Mudou completamente a forma como eles estão trabalhando e no começo teve uma certa, será? Eu falei, vamos testar. No segundo dia desse processo, fizeram uma venda que era de 10 vezes o valor médio. E eles estavam dizendo, Raul, se a gente não tivesse feito isso, a venda teria sido de R$ 250. Acabou sendo de quase R$ 10.000. Por quê? Porque eles foram falando, foram escalando, o cliente foi falando, eu não sabia que vocês tinham isso. Eu disse, meu Deus do céu, quantas vezes isso aconteceu? Por quê? Porque não tinha coragem de mostrar produto ou serviço mais caro, certo? Com um maior valor agregado. De novo aparece a palavra coragem. Teve um outro caso muito interessante, aqui uma multinacional, o diretor nacional de vendas tem uma CEO e ele foi dar feedback para a CEO sobre o que ele esperava dela quando ela fosse se apresentar para a equipe. Eu achei isso fantástico. Porque eu perguntei para ele, você já fez isso antes? Ele disse, não, mas eu estava inseguro. Agora que eu estou mais seguro, que eu sei exatamente minha posição, eu entendo o que precisa ser feito, eu fui brifá-la. Eu achei isso genial. Olha que interessante. A pessoa dando briefing para cima, dando feedback para cima. Por quê? Porque estava com coragem. E a coragem bem embasada, elegante e correta. E a CEO reagiu muito bem, porque ela é aberta a isso, já tinha pedido, mas ele que não tinha dado por medo, por insegurança. Então, note que todas essas coisas estão totalmente ligadas no nosso dia a dia e todas têm um ponto comum: coragem. Ou falta de coragem, dependendo da situação. Eu vou falar sobre isso num webinário dia 5 de abril, às 7 da noite, e eu quero abrir esse assunto para debater com você, com quem quiser participar, se você quiser convidar pessoas, né, da tua empresa ou que você conhece para falar sobre isso. Está no nosso dia a dia. A gente está vivendo num mundo que está mudando o tempo inteiro. Um monte de coisas acontecendo
começa a dar uma insegurança. Será que eu tomo essa decisão? Será que eu tomo? Eu não tenho todas as informações. Então, de verdade, o que a gente precisa aprender é a gente conversar com a gente mesmo. Na verdade, o medo é um storytelling, a nossa cabeça tentando nos contar uma história e a gente pode decidir se a gente vai ouvir ou não. A gente tem que ouvir, porque ela é um alerta. Mas daí é só tomar decisões baseadas em medo e insegurança, você vai se apequenando, teu mundo vai ficando pequeno, teus resultados também vão ficando menores e você transmite isso para a equipe e daqui a pouco você está criando um modelo que é todo, certo? De contração, de diminuição, de pequenice. Eu vou criar um termo aqui, mas por quê? Está tudo baseado no medo e na insegurança. E nesses momentos a gente tem que parar, respirar fundo e dizer, eu entendi, ok, estou alerta em relação a isso, vou exercitar a coragem, porque a atitude se exercita, tá bom? Então quero convidar você a participar, dia 5 de abril, às 7 da noite, o link está aqui, tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas e coragem.